Certo país adquiriu 5 milhões de doses das vacinas alfa, beta e gama, pagando um preço de 40 milhões de reais pelo total. Cada dose das vacinas alfa, beta e gama custou 5, 10 e 20 reais, respectivamente. Sabendo que o número de doses adquiridas da vacina beta é o triplo do número de doses adquiridas da vacina gama, o número de doses adquiridas da vacina alfa foi de A. 1.500.000, B. 2 milhões, C. 2.500.000 ou D. 3 milhões. Para a gente resolver esse problema, eu vou começar definindo as variáveis alfa, beta e gama, que vão ser as quantidades de doses de cada vacina. Agora, com os dados que nós temos, a gente consegue começar a montar o sistema de equações. Então, a primeira informação que a gente tem aqui é que esse país adquiriu, no total, 5 milhões de doses. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que alfa mais beta mais gama é igual a 5, tá? Aqui, eu vou dizer que isso daqui foi em milhões, só para a gente não ficar carregando um montão de zero e confundir a gente, tá? Então, o resultado que a gente tiver aqui, a gente vai multiplicar por 1 milhão, tá? Agora, a segunda informação que a gente consegue tirar aqui é que o preço total que foi pago foi de 40 milhões, né? E aí, então, e temos também os preços, né? Então, veja que esses 40 milhões vão ser 5 reais vezes o total de doses de alfa, mais 10 reais vezes o total de doses de beta, mais 20 reais vezes o total de doses de gama, né? E isso tudo vai ser aqui, vai ser igual a 40, né? Lembrando que a gente vai, só no final, escrever tudo como milhões, né? Aqui eu vou organizar os dados do sistema aqui, um embaixinho do outro, porque fica mais fácil da gente enxergar aqui o que está rolando com o sistema, né? Então, veja que até o momento nós temos 2 equações e 3 incógnitas, né? Então, a gente precisa de mais uma equação para fechar esse sistema. Então, vamos procurar no enunciado se a gente tem essa informação, né? Veja, o enunciado está falando para a gente que o número de doses adquiridas da vacina beta é igual ao triplo do número de doses da vacina gama, certo? Então, veja que agora nós já temos, né, aqui as informações que fecham esse sistema linear, certo? Aqui nós temos 2 opções para resolver esse problema, né? A gente pode manipular essa última conta aqui, né, para ela ficar nesse formatinho de sistema linear, né? Então, ficaria beta menos 3 alfa igual a 0. E aí, a gente poderia utilizar algum método de resolução aqui de sistema linear usando matrizes, por exemplo, né? Escalonamento, né? Ou o método, a regra de Laplace e tal. Mas aqui eu vou fazer de um jeito que eu acho, né, na minha opinião, que é mais fácil. O que eu vou fazer? Eu vou substituir beta por 3 gama e então eu vou obter um sistema com 2 equações nas variáveis alfa e gama, né? Aqui, o que o exercício está pedindo é apenas o valor do alfa, né? Então, aqui eu posso fazer isso e eu vou conseguir o resultado que eu quero sem maiores problemas, né? Então, isso aqui vai ficar o quê? A primeira equação vai ficar alfa, né? O beta eu vou trocar por 3 gama, então isso vai ficar alfa mais 4 gama é igual a 5, né? E a segunda equação vai ficar 5 alfa, né, mais 10 beta, o 10 beta vai virar
30 gama, né? E somando com o 20 gama que a gente já tem, isso aqui vai ficar igual a 50 gama. E isso aqui vai ser igual a 40, né? Bem, aqui nós podemos escrever essa segunda equação, a gente pode simplificar um pouquinho ela, né? A gente pode dividir ela toda por 5 e a gente vai obter, então, alfa mais 10 gama vai ser igual a 8, certo? Então, aqui nós vamos ter essa equação aqui, né, em duas variáveis e em duas incógnitas, certo? Aí aqui a gente pode escolher o nosso método favorito de resolução, né? Eu gosto bastante do método da adição, né? E em particular, esse sistema, ele já está escrito de uma forma legal para a gente fazer isso, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou subtrair a primeira equação da segunda. Então, aqui eu vou ficar com alfa menos alfa igual a zero, então eu vou sumir com a variável alfa, né? Na próxima, 10 gama menos 4 gama vai ser igual a 6 gama, né? E 8 menos 5 vai ser igual a 3. Então, aqui eu já sei que o gama vai ser igual a meio. Então, agora eu vou substituir esse gama em uma das duas equações e aí eu vou conseguir encontrar o alfa, que é quem eu quero de fato, né? Então, eu vou escolher a primeira equação e eu vou ficar, então, com o quê? Na primeira equação, eu tenho alfa mais 4 vezes gama, né? Igual a 5. Então, o 4 vezes meio vai ser igual a 2, então eu vou ter alfa igual a 2, alfa mais 2 igual a 5, e isso me diz, então, que alfa é igual a 3, né? Então, lembrando que isso aqui está numa escala de milhões, né? Então, esse alfa aqui, ele vai ser igual a 3 milhões, e, portanto, a alternativa correta é a alternativa D.